2 corpos intactos, capas de chuva, máscaras de chumbo. O que realmente aconteceu no Morro do Vintém? Este é sem dúvida um dos quebra-cabeças mais sombrios da nossa história. Um enigma onde a ciência e a razão batem de frente com o inexplicável. 2 homens, uma missão bizarra e um final sem absolutamente nenhuma resposta. Para quem tem estômago e coragem para desvendar este mistério, garantam a inscrição e deixem aquela curtida. Vamos juntos mergulhar nas sombras deste caso e tentar encontrar alguma lógica no meio do puro absurdo. Parte 1. A cena da tragédia. Morro do Vintém, 1966. Nossa investigação começa mergulhando direto naquela tarde de 20 de agosto. Um garoto que soltava pipa tropeça numa cena de arrepiar. Miguel e Manuel, 2 técnicos em eletrônica, estavam ali, deitados sobre uma cama improvisada de folhas de palmeira. Sem nenhum sinal de luta, roupas perfeitas, era literalmente como se estivessem apenas tirando um cochilo. Mas claro, eles haviam encontrado um destino sombrio. Olhando as evidências aqui nesta tabela, a cabeça dá um nó. De um lado, itens super comuns, ternos bem cortados, uma garrafa vazia, 2 toalhas úmidas. Do outro, o caos absoluto. Um caderno cheio de fórmulas de eletrônica e as estrelas desse pesadelo, máscaras de chumbo rudimentares cobrindo os olhos dos 2. Faz algum sentido 2 homens precisarem de proteção pesada contra a radiação no topo de um morro carioca? E aí, no bolso do Miguel, a polícia achou a pista mais assustadora de todas. Um bilhete rasgado. Escutem bem as instruções. O tom é frio e cirúrgico. 16h30, estar no local determinado. 18h30, ingerir cápsula. Após efeito, proteger metais. Aguardar sinal. Máscara. O que era exatamente essa cápsula? Um sedativo? Um atalho químico perigoso para outra consciência? E que sinal seria esse? Uma luz no céu? Eles sabiam milimetricamente o que estavam esperando. Mas tem um detalhe que não fecha. A dupla saiu de casa carregando uma grana surreal, 2.300.000 cruzeiros. O pretexto para as famílias era comprar um carro e materiais. Só que lá na cena, quase nada desse dinheiro foi achado. Evaporou, sumiu. Isso nos joga de cabeça na hipótese de uma terceira pessoa. Alguém agindo nas sombras. Alguém que guiou os 2 até o alto do Vintém. Alguém que sabia da fortuna e que talvez tenha entregado a tal cápsula na hora final. 2. O bilhete e as máscaras. Refazendo os últimos passos. Para tentar achar alguma luz, a gente precisa refazer o caminho das vítimas. É uma linha do tempo tensa e cheia de buracos. Dia 17 de agosto, 2h30 da tarde, eles chegam de um ônibus. 3h30, compram as capas e a água num bar. O balconista relatou que Miguel suava frio, completamente nervoso, vigiando o relógio a cada segundo. A ansiedade consumiu os caras. 4h30. Exatamente o horário do bilhete, eles começam a subir o morro, marchando direto para o desconhecido. Depois disso, o mais absoluto silêncio. Nenhum pedido de socorro. Nada. E o que falar daquelas máscaras, hein? A perícia cravou uma verdade incômoda. Foram eles mesmos que fabricaram as peças, na própria oficina. Cortaram tubos de chumbo, bateram metal na marreta até encaixar no rosto. Isso prova uma premeditação gigantesca. Eles não caíram numa pegadinha de última hora de um charlatão qualquer. Eles aguardavam algo real, algo incrivelmente luminoso e perigoso, que exigia barreira caseira contra a radiação. Eles tinham certeza de que os olhos estavam em risco iminente. 3. O rastro do oculto e os experimentos. Só que eletrônica e circuitos não explicam tudo, né? A gente tem que vasculhar a vida oculta dessas vítimas. Eles não eram meros técnicos de TV. Eram figurinhas carimbadas num grupo autodenominado científico espiritualista. Homens viciados no desconhecido. Meses antes da tragédia, lá na praia de Atafona, eles conduziram um experimento esotérico com um amigo, o Elcio. O resultado disso? Uma explosão tão violenta, mas tão colossal, que os moradores da costa juraram que era um terremoto. O clarão chamou tanta atenção que a própria Marinha foi lá investigar. Afinal, o que eles estavam tentando invocar naquelas areias? Como investigadores céticos, nós temos que botar as teorias lado a lado. De uma ponta, a vertente espiritualista. A ideia de que a cápsula era um portal químico para uma expansão forçada da mente. Uma viagem arriscada, sem bilhete de volta. Da outra ponta, o puro contato extraterrestre. A hipótese de que eles subiram aquele morro fisicamente preparados para encontrar visitantes de fora. As máscaras seriam escudos literais contra espaçonaves reais. Qual dessas duas loucuras faz mais sentido no meio desse caos? 4. Falhas e provas perdidas. O desastre da perícia. É exatamente aqui que a nossa análise bate de frente com o inaceitável.
Isso aqui não é só um mistério, é um verdadeiro monumento à incompetência investigativa. Erros grotescos transformaram o local de crime numa lenda urbana. Os corpos ficaram abandonados lá no morro, apodrecendo por dia sob chuva e sol. Quando finalmente desceram para o IML, o desastre foi total. Autópsia adiada, a geladeira do necrotério simplesmente quebrou, os órgãos entraram em degradação severa e, pasmem, foram jogados no lixo. Os exames toxicológicos que revelariam o que tinha na cápsula foram cancelados. Se existia uma ameaça silenciosa, um inimigo invisível circulando nas veias deles, a perícia literalmente abriu as portas e deixou escapar para sempre. Tem um depoimento de um auxiliar de necrotério, o Maneca, que resume a tragédia. Escutem a frieza dessa frase. As vísceras estão estragadas. Nós nem temos reagentes para examinar. É de cair o queixo, não é? Essa admissão vergonhosa enterrou a prova mais contundente do caso. O segredo da cápsula sumiu. A chave do mistério foi empurrada para baixo do tapete por pura negligência do sistema. 5. Luzes estranhas no céu. Os avistamentos. Com a ciência batendo a porta na nossa cara, a gente precisa olhar para cima. O que as testemunhas juraram ter visto no céu de Niterói justo na hora que o bilhete falava para aguardar o sinal? O relato da dona Gracinda Barbosa gela o sangue. As inscrições batem perfeitamente com os detalhes daqui. Um disco gigante, arredondado, rasgando as nuvens com um halo laranja pulsante, tinha um anel de fogo soltando raios azuis para todo lado. Essa anomalia luminosa pairou majestosa, iluminando exatamente o cume do Morro do Vintém, no local preciso onde os dois homens perderam a vida. E detalhe, não foi só uma lanterninha perdida na neblina, viu? O estrago na Terra foi tão absurdo que 14 anos depois, o renomado astrofísico Jacques Vallée, que prestava serviço para a NASA, escalou o Vintém para ver de perto. E o que ele achou dá calafrios. O solo, no ponto exato onde os corpos ficaram, continuava completamente estéril. Calcinação severa. Alguma fonte de calor imensa, absurda, desceu ali e fritou a terra com tanta violência que impediu qualquer mato de crescer por mais de uma década. A biologia do morro foi alterada para sempre. 6. Um silêncio ecoante. As sombras que ficaram. O que sobra quando o disco some do céu, os laudos somem das mesas e a polícia lava as mãos? Sobram sombras pesadas. Aquela fortuna de dinheiro simplesmente não existe mais. Aqueles homens suspeitos de jipe sumiram do mapa. As autoridades arquivaram o caso num silêncio engravatado, covarde e impenetrável. Mas a verdadeira herança dessa tragédia ficou para os familiares, esposas, filhos, irmãos, todos carregando o estigma sufocante da dúvida. Uma vida inteira aguentando sussurros e teorias bizarras, condenados a um luto eterno sem explicação, porque o Estado falhou miseravelmente em investigar a verdade. Nossa análise escavou as partes mais sombrias dessa história. O bilhete frio, o peso daquelas máscaras na chuva, um desastre forense responsável e luzes rasgando o Rio de Janeiro. Teria sido um experimento místico que esbarrou numa barreira proibida? Um encontro letal e físico com o desconhecido? Ou tudo isso não passou de uma armadilha terrena, perversa, por pura ganância humana? O que realmente cruzou o céu do Vintém naquela noite? Deixem as teorias e análises aqui embaixo para continuarmos o debate. O mistério ainda respira. Até a próxima investigação.